há várias formas de predicar a palavra de Deus. E uma delas é alabando, cantando, como acabamos de fazer. Pedindo a Deus para abrir nossos olhos, para entender e conhecer sua palavra. E não somente conhecer, mas poner em práticas, né? Que é muito importante. Quero agradecer a presença de todos aqui esta manhã. Como de costume, nos primeiros domingos, teremos este momento também de celebração, esse memorial da Santa Cena, que devemos fazer isso porque é uma das ordenanças de nosso Deus, né? Que é celebrar a Santa Cena em memória dele. E devemos fazer isso até que ele venga. Não? Então, aqui estamos com este objetivo também. Quero dar graças àqueles que estão pela primeira vez aqui na igreja. Eu sei que há dois ali com o Daniel Soto, também filho do pastor Samuel, a primeira vez aqui em nossa igreja. Bem-vindos. E aos demais também. E invito a todos para acompanhar-nos na leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo Pablo, que está em Efésios. Se podes poner aí a Eva lá. Graças. Sim. Graças. Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Por esse capítulo, Efésios, há um título. O título em minha Bíblia está Salvos por Graça. Pero vamos ler a partir do versículo 11. Reconciliação por meio da cruz. Esse é o tema. Reconciliação por meio da cruz. Efésios, capítulo 2, versículos de 11 hasta 22. E assim está escrito em la buena palavra de nosso Deus. Portanto, acordaos de que em outro tempo, vosotros, los gentiles, enquanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha com mano en la carne. Em aquele tempo estavas sem Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, abolindo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar com Deus a ambos em um solo cuerpo, matando em ella las enemistades. E vino e anunciou las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos e a los que estavam cerca, porque por meio de ele, por um mesmo Espírito ao Padre. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros ou forasteiros, ni advenedizos, sino com cidadãos de los santos e membros de la família de Deus, edificados sobre o fundamento de los apóstolos e profetas, sendo la principal pedra del ângulo Jesucristo mismo, em quem todo o edifício, bem coordenado, vai crescendo para ser um templo santo em Senhor, em quem vosotros também sois juntamente edificados para morada de Deus em Espírito. Amém? Queridos, um texto que nos traz aqui muitas ensinanças, pero vamos enfocar em algumas delas. Começando no versículo 11, e que empieza dizendo, por lo tanto, quem aqui lhe gusta estudar a gramática de sua língua, né? Por lo tanto, é um conector aqui, ou uma locução adverbial, que nome bonito, né? Para conectar ao pensamento que Pablo já estava tendo. Transmitiram na ideia. Então, capítulo 2,
Pablo empieza falando de salvos por gracia. E aí vai traindo, né? Todo o contexto de que em outro tempo estávamos como alejados de la oportunidade de seguir a Cristo, ou a salvação para muitos era só para um povo, a um nível território, a um povo específico. Então, em outro tempo era assim, pero agora não. Com a venida de Cristo, todos temos esta oportunidade, que somos conhecidos como gentiles, né? Aqueles que não eram judios eram gentiles. Então, por lo tanto, aqui passa a ideia de que está acordando, está de acordo com tudo aquilo que Pablo falou anteriormente em capítulo 2, de versículo 1 a 10. E mês de maio, que domingo foi o último domingo, aqueles que frequentou, que participou da igreja, hicimos um enfoque na família, legado, a respeito de legado que permanece. E este foi os últimos 3 domingos que falamos a respeito desse tema. Falamos de alguns personagens, como Noemi, Loida, né? Porque é a sogra de Loida, aqui neste contexto, aqui, né? Eunice, Timoteu, falamos de Apéres, falamos do centurião, de vários personagens que han deixado um legado, vale? Para que podamos aprender mais e mais com eles. O enfoque foi a família. As igrejas, ou nossa igreja, é composta por famílias. Aqui está várias famílias aqui representadas. Creio que está vários países aqui representados também. Ou várias pessoas que são de Espanha, pero de outras comunidades. Então, o que a Bíblia, que Pablo está nos ensinando também, que legaria um tempo, e esse tempo é legado, que já não importa mais a questão territorial. A questão salvífica não é exclusiva ou específica para um povo, e sim para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Pero esta reconciliação, de sermos reconciliados com Deus, depende de quem vai nos conectar a Deus. E só há um caminho. Jesus Cristo. Como falamos em João 14, versículo 6, habla a respeito deste tema. A igreja, como comunidade, podemos dizer que começou em Hechos, ali quando a Bíblia deixa muito claro que o povo se reunia de casa em casa. E siglos depois, começou as construções das grandes catedrales, espaços como temos hoje aqui. Não começou na época de Jesus, vino depois. Então, a igreja, na verdade, começou em las casas. Se reuniam de casa em casa. E siglos depois, movimentos em que se criaram igrejas e comunidades, como temos hoje. E esse motivo, sim, para agradecer a Deus, esta oportunidade que temos. O pastor Samuel, que estava em Brasília, estava comentando comigo, a hora que é legado, algumas realidades que em nosso país, queridos, há sítios, vou sendo sincero, há sítios que há uma igreja em cada esquina. Há uma igreja em cada esquina. Pero isto não quer dizer que são mais crentes ou menos que nós outros. Porque igreja como fachada e construção, há muitas. Aqui há menos, há muito pouco aqui. Pero devemos entender bem claro que a igreja somos nós outros. Somos nós outros. Eu, não poucas vezes, já he comentado aqui, eu quando venho aqui entre semanas, estou aqui solo, aqui não está uma igreja funcionando entre semanas. Há um templo, há uma estrutura, há paredes. Pero quando vosotros aqui estão, aqui é na igreja. Vosotros são a igreja. Igrejas são pessoas. E devemos agradecer a Deus por ter esse espaço. Está um pouquinho calentito, pero está melhorando, não, Sandro? E ele consciente está trabalhando aí, pronto, teremos novidades, né? Ojalá, pronto. Não? Pero a igreja, eles cada um que está aqui. O que dá vida a esse espaço são as pessoas.
E com este tema de reconciliados com Deus, só é possível ter esta reconciliação, reconciliar, unir de novo, né? Só é possível por meio de Cristo. Não há outra maneira. Então, eu quando tenho a oportunidade de conhecer outros sítios, ou até mesmo outros países, que eu já tive oportunidade em alguns aqui, eu não estou dizendo que é uma regra. Quando é possível, se eu sou invitado a predicar, ou estou de passeio, ou estou de vacações, pero eu sempre gostaria de saber se aqui tem alguma igreja. É coisa minha, né? Que vacações e igreja, me gostaria de conhecer, porque as oportunidades que eu tive de conhecer a igreja, que eu fui pela primeira vez, a sensação que temos é que já nos conhecíamos de há tempo. Se apresenta a primeira vez, bem-vindo, pastor. Então, há um filósofo que disse certa vez que a pessoa demonstra seu caráter, né, quando ele vai a uma nova cidade e vai buscar, né, aquilo que deseja buscar por conhecer pela primeira vez. Então, se uma pessoa busca uma igreja, é uma sinal que ele é uma pessoa que tem uma conexão com Deus. E curioso que ele comentou que, de acordo com aquilo que vamos buscar em uma cidade nova, demonstra um pouco nosso caráter. E, falando de... A hora se acerca com o campeonato mundial, não? E ele comentou o seguinte: os jogadores de futebol, em sua grande maioria, quando vai em uma nova cidade, conhecer um sítio novo, a primeira coisa que vai buscar é um cassino. Para quê? Para jogar ou para hacer coisas. Então, ele estava sendo um paralelo que muitas vezes demonstramos nosso caráter, quem somos, com aquilo que vamos buscar, com aquilo que somos. E eu já tive esta oportunidade de ir em uma igreja pela primeira vez, para sentar aí, para visitar, simplesmente, e ser aceitado como se já pertencera à la família. E, na verdade, pertenecemos. Somos a família de Deus. Então, nossa igreja aqui em Badalona, há várias famílias como a nossa, estamos conectados com outros países, milhares e milhares de irmãos como nós somos. E muitos em este momento também estão reunidos para alabar o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Saber que nós somos um povo que não estamos aislados simplesmente a um espaço como este. Somos a família. E a Bíblia se refere à família de várias maneiras, com várias metáforas, né? Vários exemplos que temos, né? Em que coluna, palavra de verdade, somos o povo elegido. Há vários exemplos que comentam quem verdadeiramente somos, não? E quando havia comentado que agora vivimos uma nova aliança, já não há mais um limite territorial, ou a salvação não é exclusiva para uma etnia, ou para um grupo, ou para uma língua ou um idioma, porque quem nos conecta é Cristo. Ademais, em João, capítulo, tenho apontado aqui, 1, versículo 11, a Bíblia deixa muito claro que ele veio para os suyos, primeiro os judios. E o que aconteceu com ele? E muitos de los suyos lo rechazaram. E versículo 12 de João, que habla algo maravilhoso, capítulo 1, 12, mas a todos, não um grupo ou um grupo específico ou na etnia, mas a todos os que receberam, judios, gentiles, fariseus, pecadores, todos, seja quem seja, mas a todos os que lhe receberam, a los que creem em seu nome, lhes deu o quê? Potestade, autoridade, poder, né? De ser hechos hijos de Deus. É por meio de Cristo, querido. É por meio de Ele, por Ele e para Ele. Quem estuvo aqui hoje, quem participou da escola bíblica, comentamos a respeito da salvação por graça, não? Que é o Salmo 15, não? De quem habitará em seu tabernáculo. E ali hicimos um estudo analítico a respeito desse salmo. E é a prova também que a salvação é por graça. É por graça, não há mérito.
Porque se fora por obra, nada seria capaz de cumprir todos os mandamentos, toda a lei. Porque somos falhos, cometemos erros. Pero la clave é reconhecer, arrependimento, para que podamos volver a ser reconciliados com Deus. Então, a palavra reconciliar traz esta ideia de unir de novo aquilo que foi roto por el pecado. Porque pecamos, porque falhamos, porque somos humanos e não somos melhores que nadie. Então, necessitamos entender que a ideia de reconciliar só é possível por meio de Cristo. Foi o que acabamos de ler em 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, 5, 19 e 20. Então, queridos, viver em uma comunidade é um privilégio. Ter uma igreja cerca, uma igreja sana, uma igreja em que a prioridade é Cristo. Muito bem. A voz confirmando, não? Então, vivimos por graça, é verdade. E, queridos, eu quero às vezes preocupado quando uma pessoa diz, pastor, eu quero bautizar-me. Muito bem, mas eu não quero pertencer a nenhuma igreja. Eu quero só bautizar porque é bonito. Eu vi um bautismo uma vez e foi muito bonito. Ademais, hacía muita calor, creio que a pessoa quedou fresquita depois de Pero não há como, não há entendido verdadeiramente o significado do bautismo. Porque o bautismo é um testemunho público da decisão que a pessoa já ha tomado antes. Porque o bautismo traz essa ideia de reconciliar, de nascer de novo, e é verdade. Pero também é uma das entradas de pertencer à família de Deus por meio do bautismo. Então, é como uma paradoja, desejar ser bautizado, pero não pertencer a uma comunidade. Porque será um desejo natural. É como muitos querem seguir a Jesus para ser seu Salvador, pero seu Senhor, não. Eu vivo de acordo com minhas regras, com minha vida. É dizer, como Salvador, ok, bonito. E como Senhor? Como senhorio de nossas vidas. Então, a pergunta é, Jesus é seu Senhor, é meu Senhor e meu Salvador, ou é só o Salvador? Essa é a pergunta. Então, queridos, reconciliar, volver a unir, restaurar uma relação. Eu recomendo aqui, os irmãos que já estão aqui há mais tempo, há uma irmã nossa que vive em França, que se chama Alejandra. A Alejandra tem como profissão restauradora. E quando conversamos e ela comenta a respeito como é seu labor, que não temos ideia, pensamos, é algo muito bonito essa profissão. Porque, às vezes, ela é contratada para restaurar algo e sua labor é manter o máximo sua originalidade. Restaurar não é destroçar e pensar de lá nada. É restaurar e tentar manter sua originalidade o máximo possível. E isso nos traz muito a ideia de Jesus como restaurador. Porque não é que tu vais a hora aceitar a Cristo e a hora tu não vais mais pecar, que não vais cometer mais nenhum problema na vida. Não? Teremos um ADN de pecado. Pero a diferença é, eu agora não quero mais ser escravo do pecado. Eu peco porque sou pecador. E eu entendo não pecar. Pero esta obra de restaurar e ter esta ideia de não mais ser escravo do pecado, só é possível por meio de Cristo. Nós somos capazes de reconciliarmos com Deus sem passar por la cruz. Não é possível reconciliar com Deus, volver a seguir a Ele em espírito e em verdade, sem passar por la cruz. Sem reconhecer que aquele sacrifício em la cruz não foi em vão. Se não é assim, tu necessitas buscar e entender o que significa essa palavra, esse verbo tão importante, reconciliar, né? A humanidade que foi rota por ele pecado. E volto a repetir o que decimos aqui nos versículos
de 2 de Coríntios 5, 19 e 20. Deus estava em Cristo reconciliado consigo ao mundo. Jesus foi este conector entre a humanidade e Deus. E é por meio de ele, é por ele que estamos aqui. E se vamos agora participar deste memorial, foi porque ele ha deixado isto como uma ordenança também, assim como o bautismo. Para recordar, para que tenhamos sempre em nossa mente que seu sacrifício não foi em vano, não foi em vano. A los hombres sus pecados nos encargou a nós outros a palavra de la reconciliação. E é verdade que Sam havia comentado aqui, que fomos reconciliados por Deus para também servir e conectar as outras pessoas. E por meio de nosso testemunho, por meio de nossa quizás nossa ensinança, nossa prédica, podamos assim com que esta pessoa venha a reflexionar, a refletir, que necessita volver também a buscar a Deus. Não temos a capacidade de salvar a nadie, queridos. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não tenho essa capacidade. Isto não é obra nossa, vem de Deus. Né? E não é por obras, para que nadie se glorie ou de vanaglória. Não? É mérito de Deus. Pero somos também este agente como embaixadores, né, como foi dito aqui, de representar o reino de Deus aqui na terra. Então, um embaixador não é Deus. Um embaixador não é Cristo. Mas um embaixador representa. E se vamos representar a Cristo, que podamos fazer da melhor maneira possível. Porque nós estamos representando a qualquer pessoa. Por isso que, por meio da reconciliação em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus e agora também temos esta missão de ser discípulos a todas as nações, que é a grande comissão que está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, também na conclusão para afirmar, ide e a ser, não é a ser membros de igreja? Não, a ser discípulos, né? Para discípulos de Cristo, né? Ensinando-as a guardar, a observar seus mandamentos. É assim que está esse texto, né? E bautizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão aqui, queridos. Fomos reconciliados, não porque somos bons, não há mérito em nós. Está a nossa fé, bem de Deus. E a fé, como Hebreus declara, é um firme fundamento, não é algo abstrato. E é a prova de las coisas que não se vê. Sabe aquela pessoa que só crê se vê? Tu eres assim ou não? Eu só creio se ver, se tocar. Pero se tu estás em este momento também de, pastor, eu tenho muitas dúvidas. Eu só creio se veio. Eu não juzgo aqui, porque incluso um de los apóstolos também falou da mesma maneira, que se chamava Tomás. Eu não creio. E Jesus teve que mostrar, toca aqui, e misericórdia. E ele, então, pero o mais interessante desta história é que Tomás não havia creído de pronto. Depois que tocou, sim. Pero Jesus não rechaçou Tomás, porque não havia creído em aquele momento. Já que não has creído em mim antes de ver-me, já não hace mais parte de mim, discípulos ou apóstolos. O que Jesus rechaçou ali foi sua incredulidade. Ele rechaçou sua incredulidade. E ele reconheceu. E Tomás também foi um grande apóstolo que serviu a sua regeneração. Então, queridos, desafortunadamente, vamos pecar. Evitamos pecar. Não seja escravo do pecado. E se pecou, busque arrepender-se. Busque reconhecer.
porque um coração quebrantado, como está em Salmo 51, Deus não rechaçará. Agora, um orgulhoso, tu conheces alguém assim, uma pessoa soberba, orgulhosa, não há se contestar. Bueno, pastor, muitas vezes eu sou um pouco assim. Ter um coração quebrantado, um espírito de reconhecer a Deus, Ele não rechaçará. Então, queridos, para que sejamos reconciliados com Deus, necessitamos passar pela cruz. Para sermos reconciliados com Cristo, necessitamos entender e reconhecer que seu sacrifício não foi em vano. A salvação é um regalo de Deus. É um regalo para ti e para mim. Mas é um regalo porque alguém a pagar um preço. Todo regalo, alguém a pagar. E Jesus pagou esse preço. É o único que fora capaz de ser isto por ti e por mim. E com esse entendimento, que tengamos claro, queridos, que a salvação hoje está como João 1:12, para todos aqueles que creem, terão potestade, autoridade de ser chamados filhos de Deus. Não está dizendo que terá poder para sair aí curando e fazer milagres e intentar, quizás, pela autoridade de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Pero aqueles que creem. Não somente admiradores. Não só aqueles que veem Jesus como um grande personagem, um grande profeta. Muitos o veem assim. Pero eu reconheço Jesus para minha vida, que não é somente meu Salvador, pero também és meu Senhor. E por meio de Jesus Cristo somos